Dando sequência nessa série de livros aqui do canal, hoje eu decidi trazer um livro que é um pouquinho diferente. Ele não fala tanto sobre mente, nem tanto sobre infância, que nem foi um dos últimos livros ali que eu trouxe. Ele é O Poder da Disciplina. Ele conecta muito com o que a gente trabalha aqui, com o que a gente fala aqui no canal, que é sobre atividade física, saúde mental, mas ele fala principalmente sobre a constância, a consistência que a gente tem em fazer as coisas. E ele fala muito também sobre o porquê que as pessoas desistem no meio do caminho e outras continuam. E esse livro ele é muito legal, ele trabalha bastante sobre essas virtudes, né, esses valores. E ele fala muito sobre como disciplina é a capacidade de agir de acordo com um plano, mesmo que a gente esteja sem vontade, sem motivação de agir. Ele fala também, ele reforça muito que o sucesso ele não é sorte, como eu falei, né? Ele é constância. E que sem disciplina não tem foco, não tem aprendizado, não tem também nem realização. No livro ele fala também muito sobre disciplina de um jeito que eu acho que resume bem. Ele fala que disciplina não é motivação, ele é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade de fazer. E isso é exatamente o que a gente fala aqui no Tatame. A gente fala mais didaticamente para as crianças que disciplina é fazer o que é correto, mas já para os adolescentes, adultos, a gente gosta de falar que disciplina é fazer o que tem que ser feito. No livro ele fala também sobre alguns obstáculos da disciplina. Eu listei alguns aqui e, bom, vamos lá. O primeiro que ele fala é a preguiça e a falta de motivação. E aqui ele já dá essa resposta, né? Ele fala que a vontade ela não vem antes da ação, ela vem depois. Então ele resume muito bem que a gente precisa começar. E com a atividade física isso fica muito evidente. Sempre que a gente, sei lá, tá num dia mais frio, um dia mais chuvoso, a gente dá aquela preguiça às vezes de sair para nossa atividade, né? Mas logo que a gente entra no tatame, por exemplo, muda completamente o cenário. Outro obstáculo que ele fala aqui é o medo e resistência à mudança. E ele fala que a mente e o corpo, eles têm essa tendência mesmo a resistir a mudanças. Mas tem uma frase que é muito legal, que eu acho que resume bem isso. Não tem como a gente esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa de fato mudar quando a gente quer um resultado diferente. E aí isso entra em várias áreas, né? Como por exemplo, eu quero, por exemplo, uma atividade física para emagrecer, uma atividade física em busca de disciplina. Enfim, pode ser vários os motivos, mas a gente precisa tomar uma ação para, né, perder esse medo. Outra aqui que ele fala é sobre a falta de rotina e planejamento. E aqui é bem legal o que ele já fala também. Sem estrutura não tem consistência. Então a gente precisa, por muitas vezes, agendar, já deixar marcado as nossas aulas, começar a estruturar mais as nossas rotinas para que a gente tenha que tomar menos decisões e de fato executar mais. Então é muito legal. Isso é algo que eu vejo direto aqui nas aulas, inclusive com as crianças. Então os pais trabalham muito a rotina com as crianças. E como eu já falei anteriormente também, é um triângulo. É em casa, é na escola, é em outras atividades, ou para os adultos é em casa, é no trabalho, na faculdade por vezes também. Então a gente sempre precisa aliar tudo isso. O livro ele traz também algumas estratégias para desenvolver disciplina. Ele fala sobre definir objetivos claros e específicos, então tem as metas SMART também que a gente pode usar, o livro ele traz bastante sobre isso. Ele fala sobre trazer rotinas diárias simples e que sejam repetíveis, ou seja, coisas que a gente consegue fazer todos os dias. E fala também sobre monitorar o progresso e celebrar as pequenas conquistas, e isso é muito importante. Inclusive aqui no Tatame a gente fala muito sobre entregar as fitas de progresso para as crianças, por exemplo, que são fitas coloridas que a gente coloca na faixa delas e cada uma tem um significado diferente, de acordo, claro, com a faixa etária dela e de acordo com o que está sendo trabalhado também naquele ciclo. Então, isso é algo que a gente consegue aplicar na prática e a gente consegue visualizar. E às vezes, poxa, é um aplicativo que você consegue monitorar esses tipos de progressos, seja de atividade física, de rotinas, tarefas, enfim. Isso é super importante. O livro ele traz também capítulos inteiros que falam sobre disciplina em diferentes áreas. Eu anotei algumas áreas aqui que ele traz que são legais a gente comentar também. Ele fala muito sobre disciplina em exercício físico, no sono, organização, gestão do tempo, finanças, gestão emocional. Aqui eu trouxe três
só para fazer um comentário também, para não dar muito spoiler do livro, ele fala bastante sobre disciplina no exercício físico, e esse particularmente eu acho que conecta muito com o nosso trabalho aqui no KeeRap. E ele fala que não é o tipo certo de exercício físico, é sobre criar o hábito de se mover com regularidade, ou seja, de estar praticando uma atividade com frequência, com constância, indo que seja 2, 3 vezes na semana. Ele fala bastante também sobre disciplina na gestão emocional, que é reconhecer, aceitar e regular as emoções sem reprimir e nem explodir. E isso a gente trabalha muito com as crianças aqui no Tatame também. Então, além da atividade física, a gente trabalha a parte emocional com as crianças. E eu coloquei aqui dois outros na verdade, que conectam muito com todo o resto, que é a disciplina no sono e na rotina. E fala bastante sobre pequenos hábitos diários e que esses hábitos eles vão sustentar os grandes hábitos, né? Como, por exemplo, atividade física, dormir sempre no horário, acordar sempre no mesmo horário. Então tudo isso vai ajudar no todo. O que eu acho mais legal nesse livro é que ele fala que disciplina não é uma única coisa. A disciplina, na verdade, ela aparece de diversas maneiras e que na soma total é onde a gente tem esse resultado. Então ele fala sobre disciplina com alimentação, com o sono, com gestão do tempo, finanças, atividade física, tudo isso. O que importa, na verdade, é lá o resultado que a gente vai ter no final, quando a gente tem essas pequenas somas ali no caminho. E o livro, ele deixa uma mensagem final, digamos assim, que eu acho simplesmente sensacional. Eu anotei aqui para ler para vocês. Disciplina não é sobre se tornar rígido ou viver sem prazer. É sobre fazer escolhas conscientes que te aproximam do que você quer. Então, dentro desse universo, digamos assim, da disciplina, a gente precisa fazer essas escolhas conscientes que levam para o que a gente quer lá no final, na verdade, né? Se eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu preciso praticar atividade física, eu preciso ter uma alimentação melhor, eu preciso ter um sono melhor. Então não dá para eu esperar ser uma pessoa saudável se eu não tenho nenhuma dessas coisas. Agora, claro, se você gosta da disciplina, você quer buscar hábitos mais saudáveis, para você mesmo, para o seu filho, para outra pessoa, para quem quer que seja, você pode falar aqui com a gente no KeeRap, que a gente vai te ajudar a chegar lá nessa disciplina que você busca. Então é só mandar uma mensagem aqui, pode ser no meu direct, pode ser no meu Instagram, enfim, onde ficar melhor, que a gente vai te responder e vai agendar uma aula experimental gratuita para você.